Primeira carta de João, capítulo 3, do 11 ao 16. Vamos repetir o 16 em uma só voz? Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Se tem uma coisa que é difícil de fazer nos nossos relacionamentos interpessoais, é amar. Por incrível que pareça. Porque nós dizemos que amamos, nós às vezes sentimos o coração bater mais forte, e por conta dessa batida mais forte, quase audível do nosso coração, a gente pensa que está amando. Muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas, sentimos certas coisas, sentimos certos desejos, sentimos certas atrações e confundimos com o amor. Mas na verdade, biblicamente falando, na perspectiva do nosso Senhor Jesus, que é o amor em pessoa, amar não é isso, não é sentimento. Amar não é sentir os pelos se arrepiarem do corpo. Amar é um jeito de se comportar. Amar é uma forma de interagir prática com outras pessoas, e conosco mesmo, e com Deus. Nós amamos quando vivemos o amor, não quando dizemos que amamos e nem quando sentimos que amamos. Quando dizemos que amamos, pode ser que pensemos que amamos, justamente por causa do que estamos sentindo naquele momento que dizemos que amamos. Mas o verdadeiro amor é aquele que nós experimentamos, ainda que não digamos nada. Pensando nisso, queridos irmãos, eu gostaria de trabalhar com os irmãos em cima desse texto, dessa passagem da Escritura, considerando uma pergunta: por que devemos anunciar esse amor gracioso? Qual é a motivação que temos para anunciar esse amor gracioso? Porque ele não é apenas um amor que nós conhecemos na Escritura, não é apenas um amor que nós entendemos que Deus usou para vir até nós, mas ele é um amor que nós precisamos replicar, anunciando. E nós vamos responder a essa pergunta, com 4 respostas, ou com 4 pontos, ou com 4 considerações. Eu queria que os irmãos pensassem pelo menos durante esse sermão, que devemos anunciar o amor gracioso porque ele é essencial, contrastante, transformador e sacrificial. É por isso que ele é gracioso. E o texto nos leva a fazer considerações a esse respeito. Em primeiro lugar, nós devemos anunciar o amor gracioso porque é a mensagem original do Evangelho. E isso faz o amor essencial. Nós temos muitas mensagens no Evangelho que saem das nossas bocas, através das nossas palavras. Mas a mensagem essencial do Evangelho é o amor. Mas porque ela é original. Versículo 11 diz o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, 2 pontos, que nos amemos uns aos outros. Quando o João menciona que esta mensagem é a mensagem que os seus destinatários desta carta ouviram desde o princípio, ele não está se referindo a algo tão remoto, tá? Mas ele está se referindo ao Evangelho que fora apresentado a eles. Os discípulos de Jesus, portanto, destinatários desta carta, eles ouviram o Evangelho uma vez. Porque o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, apresentou o reino de Deus, a chegada do reino de Deus, algo que eles esperavam, algo que eles aguardavam. Entretanto, essa mensagem do reino, a chegada do reino de Deus, trouxe uma certa confusão na cabeça daqueles contemporâneos de João, porque muitos entendiam que quando o Messias chegasse, seria estabelecido o reino de Deus através da gloriosa ascensão de Israel no domínio, no comando
Tanto é que alguns discípulos até imaginavam que seria este o tempo em que restaurarias a glória de Israel, os discípulos no caminho de Emaús. Mas quando Jesus veio estabelecer o reino de Deus, era o domínio de Deus, o controle de Deus, o mando de Deus, o senhorio de Deus sobre as vidas das pessoas. E esse senhorio é exercido através do amor. Não seria um reino humano, não seria um reino de homens, não seria um governo estabelecido geograficamente ou nacionalmente, mas seria o domínio de Deus, o senhorio de Deus através do amor. O amor é o cerne do Evangelho, desde o princípio. E João define o caráter, irmãos, e a pessoa de Deus com isso, com o amor. No capítulo 4 desta mesma carta, versículo 8, João diz que Deus é amor. É óbvio que eles próprios, o próprio João e os discípulos, aqueles que andavam mais próximos de Jesus, testemunharam coisas que os discípulos, outros, não testemunharam, através de Deus agindo por seu Filho e por intermédio deles próprios. Manifestações sobrenaturais, milagres gloriosos, o poder de Deus sendo manifestado. Eles entenderam o poder de Deus na pessoa de Jesus. Mas João não define Deus aqui, nesta carta, no capítulo 4, versículo 8, como Deus é poder. Deus é uau, né? Como muitas pessoas pensam, ou gostariam que fosse afirmado. Mas diz que Deus é amor. Ou seja, isso nos remete, aí sim, ao princípio de tudo. Como Deus é amor e de todos os seus atributos comunicáveis, esse é o atributo de Deus comunicável a nós, porque nós também amamos, e se não amamos, podemos amar, viu? Porque Deus botou isso na gente. Esse amor foi o instrumento que Deus usou para criar todas as coisas. E a gente só entende o amor de Deus na criação através de Jesus. Portanto, é essencial porque começou nele. Começou em Deus. Ele é a fonte do amor. Ele é a origem do amor. Tanto é que o Evangelho vai dizer que nós só amamos por quê? Porque Ele amou primeiro. Anunciar o amor gracioso é anunciar o Cristo, compartilhando que Ele tem poder para curar. E tem. Que Ele tem poder para fazer coisas fantásticas, extraordinárias. Para parar o tempo. Tem. Tem poder para ressuscitar. Tem. Ele é Deus. Mas quando anunciamos Cristo, precisamos entender que estamos anunciando o amor de Deus personificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus amou, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós chamamos esse versículo de versículo central da Bíblia. A essência da fé cristã, da nossa fé, é o amor. Nem mesmo os dons, irmãos. Deus deu dons para nós. Essa igreja aqui funciona, as igrejas de Cristo funcionam tão dinamicamente por causa dos dons e talentos que Deus nos deu. Nós fazemos as coisas andar graças à capacitação dada por Deus a nós, membros da igreja de Cristo, por conta dos dons e talentos que Ele nos concede. Entretanto, o apóstolo Paulo, que foi o que mais falou sobre dons e talentos, por que não dizer assim? Lá no capítulo 13 da primeira carta dele aos Coríntios, ele diz, eu vou ensinar um caminho mais excelente. E esse caminho mais excelente era o caminho através do qual se exerceria ou se praticaria os dons espirituais. Que a igreja de Corinto supervalorizava, principalmente os dons de sinais. Aí ele fala que o caminho mais excelente é o amor. Se eu tivesse dom para fazer isso, aquilo, se eu fosse aquele crente que as pessoas olhassem e dissessem, uau, esse é o dínamo da igreja, mas não tivesse amor, nada seria, de nada valeria. A essência da fé cristã, irmãos,
irmãos e irmãs, é o amor. Mas, em segundo lugar, nós devemos anunciar esse amor gracioso, porque ele contrasta com o espírito do mundo. Ele contrasta com o modo de viver do mundo. Ele contrasta com o modo de operar os relacionamentos do mundo. E isso faz o amor contrastante. O texto que nós lemos menciona Caim, versículos 12 e 13. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. E as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. É uma perspectiva que nós precisamos ter. Se o mundo nos ama, eu acho que a gente tem que ficar preocupado, porque significa que nós estamos de acordo com o mundo. A gente for procurar na Bíblia, o apóstolo Paulo tem doutrina para tudo, no Novo Testamento. Ele foi o que mais escreveu, 13 cartas, quem sabe 14, né, pastor Luiz? Quem sabe 14, se botarem aí a de Hebreus. Mas na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala do culto racional. E ele diz que, lá no versículo 2, que nós não podemos tomar a forma do mundo, não podemos nos conformar com o mundo. Ele dá a receita, o que fazer para não nos conformarmos com o mundo, não tomarmos a forma do mundo. Ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente. E essa renovação da nossa mente, irmãos, ela inevitavelmente passa pelo amor, no que se refere a termos um entendimento apropriado do que é realmente amor, uma compreensão bíblica do que é o amor. A gente está vivendo uma loucura hoje em dia. São pessoas que apreciam exacerbadamente a intimidade sexual. E por ter intimidade sexual com uma pessoa, o ideal seria, né, que estivesse intimidade sexual com a pessoa que você ama, porque é preciso amar para ter esse nível de intimidade. Mas os irmãos estão sabendo a bagunça que está a compreensão da sexualidade no mundo hoje em dia. E as pessoas acham que se amam. São pessoas que amam animais como se fossem seus filhos. Nós devemos cuidar dos animais, né? É a criação de Deus, e eles têm uma utilidade para nós. Até afetivamente, sim. O meu filho tem um cachorro. Eu não sou avô de pet. Não sou. Ele é cachorro. A gente trata com carinho, irmãos. Trata com carinho. Com um nível de amor os animais. Mas não é meu filho, não é meu neto. Pessoas amando coisas com um amor que deveria ser usado para amar pessoas. E descartando pessoas por conta disso. A nossa mente precisa ser renovada também nesse quesito. E a renovação se dá pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento da Escritura, quando fala que o amor é essencial, mas ele é também contrastador ou contrastante. Nosso modelo, irmãos, é sempre aquilo que vem da essência. Todo mundo bebe água todo dia aqui? Bebe. Mas nem todo mundo bebe limonada todo dia. Bebe. A limonada, a gente só bebe a limonada porque ela tem água. Porque não pode faltar água na limonada. Pode. Limonada sem água é difícil. Qualquer refresco, irmãos, possui água. Nós bebemos muitas coisas. Mas essas coisas que nós consumimos, líquidas, elas são dispensáveis. São ou não são? Mas a água não é. Porque a água, ela produz essas coisas, mas é a água que é essencial ao nosso organismo. O mundo oferece muitas opções de amor. Nós precisamos ter uma vida cuja prática amorosa contraste com as outras opções de amor e tenha em si, essencialmente, como mola propulsora da prática amorosa, o amor de Deus. Precisamos atentar para isso. Caim representa o ódio e a injustiça. Nós sabemos, irmãos, certamente os irmãos já sabem, que não foi necessariamente a oferta de Caim que foi rejeitada
que levou ele a fazer o que fez com seu irmão, antes ou depois. Não foi necessariamente a oferta, foi o próprio Caim, porque ele era mau. A ausência de amor revela filiação com o maligno e conexão com o mundo. Isso é muito importante, irmãos. Esse contraste precisa acontecer com um entendimento correto, porque o mundo oferece outras modalidades de amor. Nós não podemos nos confundir. O amor que nos move é o amor de Deus. Quando anunciamos o amor gracioso, confrontamos o ódio do mundo com o amor de Cristo. Tem muitos amores que, na verdade, são disfarces. Assim como nós temos a Coca-Cola, temos a bebida alcoólica. Possuem água também, mas são malignas. Fazem mal. Desculpa aí, tá, os irmãos que precisam ouvir essa palavra. Nós sabemos, irmãos, que já passamos da morte para a vida, porque amamos o nosso ou os nossos irmãos. Esse é o terceiro ponto, irmãos. Versículo 14. Porque o amor, nós devemos anunciar o amor gracioso, porque o amor revela quem passou da morte para a vida. Isso faz com que o amor seja transformador. Essa transformação é uma regeneração para nós. Inaceitável alguém que nasceu de novo, recomeçou. Não seja transformado, não seja mudado. Não tenha a sua vida e sua percepção da vida alterada pelos conceitos, princípios e valores apresentados pela Escritura, apresentados pela possibilidade de uma nova vida em Cristo, que passa pela nova percepção do que é amor. É por isso que ele é gracioso. Não apenas porque ele é essencial, não apenas porque ele contrasta com o amor do mundo, mas porque ele muda a gente, porque ele transforma a gente. E quando João fala que nós passamos da morte para a vida, ele está falando da morte espiritual. Nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. O amor de Deus nos afeta de tal forma que nós passamos a ter uma vida nova, uma vida diferente. O amor é a evidência de regeneração, irmãos. Quem ama tem em si a vida que foi gerada de novo. Era necessário, gente, não tinha como, não tem como, é impossível ter um relacionamento com Jesus, sair do mundo para estar com Jesus, sem ter uma experiência de nova vida. Quem odeia, ou quem não tem o amor, permanece na morte, sua forma de viver. E esta regeneração, que é ensinada pelo apóstolo Paulo, em Efésios 2, versículo 1, que diz assim: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Portanto, não é a vida física, é a vida espiritual. A sua existência distante de Deus, antes de Jesus, é uma existência presa a um estado de morte diante de Deus. Por isso que Ele nos deu vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E esta regeneração, essa possibilidade de mudança, está intrinsecamente relacionada com o processo de santificação que, inevitavelmente, irmãos, passa pelo amor prático. O crente que anuncia o amor gracioso de Jesus, ele anuncia com a sua boca, mas ele anuncia também e principalmente amando. E esse verbo amando precisa realmente ser aplicado no gerúndio. Amando. Não pode dizer amei ou amarei, mas é amando o tempo todo. Porque é assim que ele é essencialmente. É assim que ele é contrastante. É assim que ele é transformador. Uma coisa que você para de fazer não te muda, e nem muda os outros. Uma coisa que você promete fazer não te muda, e não muda ninguém. Mas aquilo que você ininterruptamente produz na sua vida prática e diária, é possível mudar você e mudar os outros à sua volta também. Esse amor, irmãos, é um amor que muda, que transforma a gente. É por isso que nós devemos anunciá-lo como gracioso. O anúncio do amor não é só para o mundo, mas é também para a igreja, como sinal da verdadeira fé. Volto novamente ao apóstolo Paulo, na
sua carta aos Coríntios, capítulo 13. Porque pouca coisa mudou. A igreja de Corinto, segundo a visão da maioria dos teólogos, era uma igreja extremamente problemática. Problemas gravíssimos aquela igreja passava. E a maioria deles, se não todos os problemas, na primeira carta a gente já identifica 9 problemas sérios. A maioria deles, problemas relacionais. E é por essa razão que Paulo dá uma ênfase especial no capítulo 13, lembrando que está faltando amor. Vocês têm tudo, vocês têm muita coisa, vocês têm um montão de dons. Uau! Vocês têm muitos líderes, a ponto de dizer, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e eu sou de Cicrano, até de Cristo tem gente que diz que é. Mas está faltando amor. Quando você ama, quando eu amo, quando nós amamos, de forma prática, ou quando amaremos, de forma prática e não apenas de palavras. Quando entendermos a graciosidade desse amor que a gente anuncia, todo mundo conhece. Algumas historinhas a respeito de crentes maduros e experientes que faleceram e no dia do sepultamento, o pastor, o pobre coitado do pastor, vai falar uma palavra lá, né, porque ele só conhecia o falecido no ambiente da igreja, durante o culto. Aí ele fala, uau, esse homem era um homem demais, essa mulher era uma serva de Deus, amorosa, amoroso. Aí vai lá o filho do falecido, dá uma olhadinha. Aí ninguém entende, né? O que está olhando ali? E continua falando do comportamento amoroso daquele homem ou daquela mulher. Aí vai o outro filho, dá uma olhadinha, aí perguntam para ele, o que você está olhando? Eu estou vendo se é meu pai mesmo que está aqui. Porque começa em casa, irmãos. Começa com o vizinho. Aqui é fácil, porque aqui a gente se controla tanto para não gritar um com o outro. É ou não é? A gente se controla tanto para não beliscar um que às vezes está perturbando a nossa vida, né? Que nós somos pecadores mesmo. Eu diria que é mais fácil. E também porque a gente só se encontra aqui. Não dá tempo da gente, às vezes, fica doido para ir para casa, para poder ser quem nós somos de verdade. Está na hora de sermos isso o tempo todo. Porque Deus não é apenas aqui, graciosamente amoroso conosco. O nosso Senhor não é apenas no culto, graciosamente amoroso conosco. Precisamos pensar a respeito disso. Em quarto e último lugar, irmãos, por que devemos anunciar o amor gracioso? Porque Cristo nos deu um modelo supremo de amor. E isso faz do amor sacrificial. Quando eu digo supremo, eu não estou querendo dizer superior, não. Porque quando a gente fala em superior, a gente considera a possibilidade de instâncias, não é? Tem níveis. Mas não, o amor de Cristo ele é supremo. Hoje em dia a gente tem ouvido muito essa palavra, né? Supremo. Por quê que é supremo? Porque ninguém está acima deles. Fazem o que querem e ninguém pode combater. Talvez a comparação não seja muito boa por conta dos extremos. Amor e falta de amor. Mas Jesus é o modelo supremo de amor, porque acima dele não tem nenhum. Ninguém há acima de Jesus que possa nos amar tanto, ou que possa ser um modelo de amor. Esse modelo de amor, irmãos queridos, ele só é modelo porque ele é sacrificial. O amor de Cristo, ele é supremo por conta disso. Ele é um modelo supremo porque o amor dele é sacrificial. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. O amor gracioso, ele é sacrificial. Por isso que a gente deve anunciá-lo, ao invés de anunciar o nosso próprio amor. É melhor anunciar com a boca o amor sacrificial de Jesus e anunciar com a vida o nosso amor. Não anunciar o nosso amor com as palavras. Ah, como eu amo fulano, como eu amo Beltrano, como eu amo. Não, mostre que ama. Se você mostrar que ama, você não vai precisar dizer que ama. Cristo nos amou entregando-se. Embora algumas vovós e vovôs vão discordar, mas o modelo de relacionamento mais profundo que o ser humano pode experimentar é o amor conjugal. Talvez alguém, eu amo a minha neta mais do que amo a minha mulher. Não deveria, não deveria. Eu amo a minha neta, o meu neto mais do que eu amo o meu marido. Não deveria. Leva a mal não, tá? Não leve a mal. O ser humano mais importante da sua vida é a sua esposa, meu querido irmão. E é o seu marido, minha querida irmã. Precisa ser. É interessante que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios,
lá no capítulo 5, verso 25, no contexto ele explica do amor entre familiares. Ele fala do amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, dos irmãos. Fala até do relacionamento da esposa, que a esposa deve ser submissa ao marido, como a igreja é ao Senhor. Mas quando ele fala do marido, ele fala: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. O supremo amor de Jesus precisa ser retratado e reproduzido no relacionamento amoroso que o marido deve ter pela esposa. Mas ele menciona que deu a sua vida por ela. Esse é o modelo, esse é o padrão. Aí o João, entendendo isso, assim como Paulo entendeu, ele amplia essa possibilidade, ensinando o que Jesus ensinou, e registrando o que Jesus ensinou, dizendo que esse amor tem que ser reproduzido entre os irmãos. Ou seja, é algo que deveria ser experimentado de forma natural por aqueles que são discípulos de Jesus. Nosso anúncio do amor gracioso, irmãos, inclui ações. O próprio João, em outro momento, ele diz que vocês, eu, os irmãos que estavam recebendo aquela primeira carta, discípulos de Jesus, seríamos identificados como discípulos nisto, 2 pontos, que vos ameis uns aos outros. A gente faz muita coisa pelos nossos irmãos, faz muita coisa com os nossos irmãos, faz muita coisa através dos nossos irmãos, mas para nos identificarmos como discípulos de Jesus, precisamos dar nossa vida por nossos irmãos. Alguma coisa da minha vida precisa ser dedicada em forma de amor, ou como forma de amor, pelo meu irmão, pela minha igreja. Na verdade, por todas as pessoas. O João mesmo, em outro momento, ele registra que Jesus deu um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, Jesus falando, que vos ameis uns aos outros. Mas ele menciona a ideia do amor, do tipo de amor, do conceito de amor como sacrificial, quando ele diz: vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele diz que é um novo mandamento por causa do que está escrito lá, entre os mandamentos que originalmente foram dados, que também menciona o cuidado com o amor em relação ao seu semelhante. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Lá não diz como eu amei. E a partir daí, meus irmãos, nós tentamos amar o próximo. O ser humano tentava amar o próximo como a si mesmo. O grande problema é que, como eu me amo, o pecado conduziu a vida do ser humano de tal forma que o ser humano naturalmente é capaz de fazer mal a si mesmo. Nós fazemos mal a nós mesmos. O ser humano é capaz de tirar a própria vida. Aí Jesus vem e fala: eu vou dar um novo mandamento para vocês. Um mandamento que supera ou suplanta isso que vocês já estão tentando fazer. Amem uns aos outros, mas do jeito que eu amei. Eu quero concluir, irmãos, dizendo para os irmãos, e para mim mesmo também, porque essa mensagem é para mim. Nunca conseguiremos amar satisfatoriamente, a ponto de dar conta desse conselho da palavra de Deus. Mas o amor gracioso que devemos amar é este amor que começa em Deus e, portanto, é essencial. O amor gracioso que devemos anunciar é este amor que se opõe ao mundo e, portanto, é contrastante. Precisa ser diferente. O amor gracioso que devemos anunciar, irmãos, é este amor que revela quem nos tornamos depois que o amor nos afetou. E, portanto, é transformador esse amor gracioso. Esse amor tem Cristo como modelo. E, portanto, é sacrificial. Eu te desafio, irmãos, não apenas nesta manhã, mas durante a sua vida, a anunciar esse amor gracioso, da única forma que a Escritura exige, amando. Porque já tem muita gente falando que ama, mas tem pouca gente amando, tem pouca gente entendendo que esse amor é essencial, é contrastante, é transformador e é sacrificial. Que seja a nossa vida prática, irmãos, embora eu tenho certeza que vai ser uma busca constante, para sempre, de cada um de nós, mas que seja a nossa vida prática, mostrando a graça do amor de Deus em nós. Amém. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de você e de mim também.